Sobre o Palmeiras, o Vitor Roque, eu acho que, na verdade, a gente tem falado de cifras no futebol brasileiro, de uma forma geral, cifras muito altas, né? Em todos os aspectos, né? Salários muito altos para vários jogadores, vários treinadores. O Abel ganha muito dinheiro, praticamente a mesma coisa que o Memphis ganha, por exemplo. O Dudu saiu do Palmeiras ganhando também o que o Gabigol vai ganhar no Cruzeiro. Enfim, é muito dinheiro realmente, tudo muito alto. Mas é o mercado, e aí, infelizmente ou felizmente, né, para quem está no mercado, para quem está ganhando comissão e para quem está ganhando salário, é felizmente. E para quem está pagando, infelizmente, é isso, assim. Eu acho que o Vitor Roque, realmente, 25 milhões de euros é um dinheiro alto, mas para mim o principal é que o Palmeiras tem mostrado capacidade de pagar esse dinheiro. Terminou o ano passado com 1 bilhão e 200 milhões de receita, isso mostra que tem condições de pagar e vai terminar esse ano com ainda mais. A estimativa é de 1 bilhão e meio, um pouquinho a menos de 1 bilhão e meio. Então eu entendo quando falam que o investimento é alto, porque realmente é alto, é o maior da história do Brasil, não tem o que fazer, mas me parece ser um investimento que cabe para a conta do Palmeiras e que resolve um problema de muito tempo, pelo menos na teoria, né? Nenhum jogador contratado resolveria com certeza. A gente teve exemplos de times montados aí, Neymar, Mbappé e Messi, que não deu em nada. O Real Madrid dos Galácticos não deu em nada. Então não dá para cravar que o Vitor Roque vai resolver o problema da camisa 9. Mas é um jogador que chega, na teoria, jovem, completando 20 anos hoje, no dia que vai ser anunciado, que o Palmeiras pode ter retorno esportivo e retorno até financeiro com ele. Então eu acho que é uma contratação boa, sim, contratação cara, mas que o Palmeiras fez por onde poder pagar. E pagar da própria receita, né? Do próprio dinheiro e do próprio trabalho que faz de reformulação há 10 anos, não de um dono que chega e de repente investe mais do que a receita corrente do ano passado inteira, como aconteceu no ano passado, dos exemplos da SAF que o Mauro citou no começo do programa. Então eu acho que é uma contratação cara realmente, que chama atenção, mas que o Palmeiras pode pagar. E sobre a Leila, bom, eu tenho que elogiar aqui a administração da Leila, a receita que a Leila conseguiu fazer, que é uma continuidade de um trabalho de 10 anos, eu sempre gosto de destacar, não é que a Leila chegou e mudou da água para o vinho, não, ela manteve o trabalho que vinha sendo feito, e eu acho que isso é um mérito, quando você chega e reconhece o que está bom e mantém, eu acho que isso é um mérito. Agora, ela falar que vai continuar falando estamos mais calmos, que o futebol é leve, entretenimento, realmente, eu mantenho a crítica que eu já fiz aqui outro dia. Mostra que ela não tem conhecimento do que é o ambiente de time, o ambiente de arquibancada, como que estava o estádio do Palmeiras no dia da quase eliminação ali na última rodada do Campeonato Paulista, como estava o clima da torcida. Eu entendo quando ela quer criticar a torcida organizada, porque eu acho que a organizada muitas vezes passa do ponto por motivos políticos, mas ela não entende que o estão mais calmos não atinge só a torcida organizada, atinge todos os torcedores. Uma vez a brincadeira foi legal, agora ela continuar fazendo isso, eu acho que passa do ponto. Quando ela se justifica, não, eu faço uma gestão incrível, eu faço uma gestão maravilhosa, que os outros clubes poderiam pagar como eu pago as contas e tal, ela mistura os argumentos para tentar justificar uma brincadeira que eu acho totalmente fora de contexto, totalmente deboche com o torcedor, ô Tironi. Olha, Juca. Sobre o Vitor Roque, eu diria o seguinte, veja como são as coisas. Se o Palmeiras tivesse comprado o Vitor Roque do Atlético Paranaense por esse preço, eu bateria a palma. Eu diria, esse rapaz vai ser um fenômeno. Vai ser um fenômeno. Como ele não se deu bem no Barcelona, e a gente sabe que o Barcelona está erguendo a mão para o céu por ter, de alguma maneira, diminuído sensivelmente o seu prejuízo na compra do Vitor Roque, eu fico com uma interrogação atrás da orelha. Será que esse menino era apenas uma promessa que desvaneceu-se? Porque quando ele surgiu, eu não tinha dúvida. Temos aí mais um jogador diferente. Agora, eu torço para que ele apenas não tenha se adaptado ao futebol espanhol e que, ao voltar ao futebol brasileiro, siga progredindo
como foi o progresso dele, do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, tudo. Torço por isso. Que é um dinheiro incomensurável? Aparentemente é. Agora, acho que o Danilo também pega um ponto em que ele está certo. O Palmeiras fez por poder ter, por poder fazer essa aposta. E está montando um esquadrão animador, sem dúvida nenhuma. Então, aguardemos. Vamos torcer para que não seja um furo na água. Se for, será um baita furo na água. Mas o futebol tem dessas coisas. Lembremos, apenas como uma recordação que me ocorre agora, na falta de uma melhor, a bobagem que fez o Corinthians com o Alexandre Pato, né? Que seria o novo Ronaldo. É isto. Né? Mas, enfim, eu gosto muito, ou eu gostava muito do futebol do Vitor Roque, muito. Não se deu bem no Barcelona, saiu do Barcelona, foi para um time menor na Espanha, também não aconteceu. Tomara que de volta ao Brasil ele aconteça. Agora, sobre o Vitor Roque, acho que o Juca foi no ponto certo, na minha opinião. Esse é o ponto. É um jogador que não deu certo em 2 clubes na Espanha, então fica uma dúvida. Eu poderia lembrar aqui que, por exemplo, o próprio Flamengo contratou 2 atacantes na Europa, Gabriel e Pedro, mas os 2 vieram primeiro emprestados. E o Gabriel tinha ido bem no Santos em 2018, o Flamengo pega emprestado em 19 e só o compra em definitivo em 20. E o Pedro chega em 20 com valor fixado, 14 milhões de euros, até quando chega no final do período a Fiorentina percebe que não fez um bom negócio, que poderia conseguir mais dinheiro, mas aí já estava tudo determinado, detalhado em contrato, inclusive a forma de pagamento. O Flamengo exerceu a compra e ficou com o Pedro. Acho que esse é o ponto do Vitor Roque, é um jogador, até aqui, um jogador promissor, não é uma realidade, né? Então é uma cartada pesada do Palmeiras. Não questiona a questão financeira no sentido de o clube pode pagar, ele vai lá e paga. É decisão do clube. Mas me parece uma cartada desesperada por quem, de certa forma, criou expectativa em sua torcida e não conseguiu trazer os jogadores esperados. E aí partiu para tudo ou nada. E agora vai depender aí do rapaz conseguir, de fato, corresponder à expectativa, que será enorme. Enorme, porque o cara que chega custando um valor inédito no futebol brasileiro, claro que ele vai ser muito cobrado. Ele tem que ser um Endrick, versão 2023. Não é isso? Um atacante super decisivo, que vai levar o Palmeiras a títulos. Menos do que isso, ele vai ser questionado. E aí vejamos se ele vai ter estrutura para isso, porque ele passou por 2 clubes na Espanha, um grande. Pô, cara, ele era reserva do Lewandowski. Não tem vergonha nenhuma, né? É que nem o caso do Endrick, que é reserva do Mbappé. Qual o problema? Problema nenhum. Essa semana foi lá e brilhou. O moleque é super decisivo, mas é muito jovem. Vai chegar o momento dele. E o Vitor Roque não conseguiu. E agora mesmo, o Manuel Pellegrini, muito educado nas declarações sobre o jogador, o técnico do Real Betis, mas claramente não está fazendo questão de ficar com ele. Por que será? O que acontece? Se ele é bom de bola, sabe fazer gol, tem potencial, qual o mistério? Então acho que aí é a única questão que eu acho que o Palmeiras se arrisca bastante. Agora, lógico, se ele chegar aqui e for aquilo que todo mundo espera, o que no imaginário de todos é o Vitor Roque goleador, promissor, que pode ter uma grande, longa e vitoriosa carreira, isso terá sido um sucesso. Mas é um negócio que envolve um risco razoável. E também o Barcelona não ia querer emprestar de novo, como emprestou para o Betis. Quer dizer, ou compra ou nada. Dificilmente sairia de lá nas condições desses jogadores que eu citei, que saíram emprestados em temporadas anteriores. Mas para o Palmeiras seria o ideal. Tê-lo por empréstimo e depois contratar. Como isso não é possível, faz aí uma jogada arrojadíssima, né? Uma cartada pesada, mas que envolve, evidentemente, um certo risco. Isso aí, para mim, é muito claro.